Em tempos imemoriais, quando os ventos sopravam sobre as terras férteis da antiga Mesopotâmia e o Tigre e o Eufrates serpenteavam pela vastidão, os povos dessa rica região teciam histórias sobre o além-vida. Em seus antigos textos de argila, gravados pelos sábios escribas, o mundo dos mortos era frequentemente descrito. Não eram simples histórias, mas imagens vívidas de uma terra distante, onde sombras reinavam, e poucos ousavam cruzar suas fronteiras. Esses relatos, embora carregados de símbolos e metáforas, nos oferecem vislumbres do imaginário mesopotâmico sobre o que aguardava além do véu da morte. Entre os registros mais célebres, a grandiosa epopeia de Gilgamesh, escrita há mais de 3 milênios, destaca-se como uma joia que nos conduz às profundezas desse reino sombrio. Ali, Gilgamesh, o grande rei de Uruk, embarca numa jornada épica em busca do segredo da imortalidade. Curiosamente, para desvendar o enigma da vida eterna, ele decide aventurar-se no próprio reino dos mortos. Um paradoxo, talvez, mas em seu coração palpitava a esperança de encontrar Utnapishtim, o único mortal que conquistara a imortalidade. A viagem de Gilgamesh, narrada com detalhes geográficos surpreendentes, não era meramente espiritual. Ele se lança fisicamente em direção ao oeste, seguindo o caminho do sol que morre ao fim de cada dia. Sua jornada o leva por montanhas habitadas por criaturas míticas, os homens escorpião, até que, com a ajuda de um barqueiro, atravessa um rio de águas escuras e finalmente alcança as margens do temido mundo dos mortos. O cenário ao seu redor, embora pouco descrito, carrega o peso do mistério e da escuridão, deixando a imaginação flutuar entre o desconhecido e o insondável. Mas é na visão de Enkidu, fiel companheiro de Gilgamesh, que o submundo mesopotâmico ganha forma. Enkidu vislumbra a Casa das Sombras, um lugar de onde ninguém retorna, onde o pó e o barro são os únicos alimentos, e a luz é uma memória distante. Não há distinção de hierarquia ou glória. Reis e sacerdotes, despidos de suas coroas, convivem em uma existência pálida e silenciosa, eco de um mundo vibrante que deixaram para trás. Entretanto, o submundo mesopotâmico não era um lugar de vazio absoluto. Por mais apagada que fosse a existência ali, ela persistia. Mesmo sob a pesada sombra do não-retorno, os mortos ainda podiam, em circunstâncias raras e assustadoras, cruzar as barreiras de seu reino e retornar ao mundo dos vivos. Um desses exemplos surge na história de Ishtar, a deusa que ousou descer ao submundo para desafiar suas rígidas leis. Nesse conto, o reino dos mortos é descrito como uma cidade fortificada, protegida por 7 muralhas e guardiões vigilantes. Ao desafiar as ordens da rainha do submundo, sua irmã Erequigal, Ishtar ameaça libertar os mortos, permitindo que eles invadam a terra dos vivos. Tal ameaça evoca uma imagem que, para nós, poderia ser comparada a um apocalipse zumbi, onde os mortos retornariam para devorar os vivos. Contudo, Ishtar é finalmente permitida a entrada, sob a condição de deixar para trás todos os seus símbolos de poder. Ao atravessar as muralhas, nua e despojada, sua queda no submundo afeta o equilíbrio cósmico, interrompendo a fertilidade e a reprodução no mundo dos vivos. Esse relato, junto com a jornada de Gilgamesh, nos revela que, embora o submundo fosse um lugar de sombras e morte, suas fronteiras eram permeáveis. Personagens podiam ir e vir, ainda que a regra fosse o não-retorno. Contudo, o retorno de um morto, especialmente de forma não controlada, era motivo de grande temor para os antigos mesopotâmicos. Espectros errantes poderiam causar pesadelos, doenças e até mesmo desordem nas famílias. Para evitar tais desgraças, os vivos recorriam a rituais e oferendas para apaziguar os mortos e manter a ordem entre os dois mundos. Assim, o submundo mesopotâmico, ao contrário de visões mais otimistas como a egípcia, não prometia recompensas nem punições eternas. Era uma extensão apagada da vida terrena, um reino onde a sombra do passado ainda existia, mas sem o brilho da luz que um dia conheceu. Os povos da antiga Mesopotâmia acreditavam que, apesar de o submundo ser um lugar sem retorno, esse mundo dos mortos tinha uma presença contínua e um poder latente que precisava ser mantido sob controle. O equilíbrio entre os vivos e os mortos era uma questão delicada, e para garantir que os mortos não voltassem de forma desordenada ou ameaçadora, os mesopotâmicos desenvolveram rituais detalhados, que incluíam sepultamentos apropriados e oferendas regulares. Era crucial que os mortos recebessem um enterro digno e fossem mantidos com respeito, pois acreditava-se que, sem esses cuidados, seus espíritos poderiam retornar como sombras perturbadoras. Se por acaso o corpo de alguém fosse perdido ou não enterrado corretamente, havia a possibilidade de realizar um ritual de substituição. Esses ritos consistiam em enterrar um boneco ou um amuleto no lugar do corpo, garantindo assim que o espírito do morto encontrasse repouso e não voltasse para assombrar os vivos. Além disso, as famílias eram responsáveis por manter uma relação contínua com seus mortos. Oferendas de alimentos e bebidas eram levadas aos túmulos regularmente, e, em muitos casos,
Pequenos tubos de argila eram colocados nos sepulcros, permitindo que a água e as oferendas fossem diretamente entregues aos falecidos. Era uma forma de garantir que os mortos continuassem sua existência apagada, mas pacífica, no submundo, sem necessidade de retornar à terra dos vivos. Curiosamente, mesmo com o medo do retorno descontrolado dos mortos, havia momentos em que os mesopotâmicos buscavam voluntariamente a presença dos espíritos dos falecidos. Um desses momentos ocorria durante o festival de Quispú, uma celebração mensal onde os vivos e os mortos se encontravam de forma ritual. Durante essas festas, acreditava-se que os mortos retornavam de maneira controlada para se unir aos seus familiares em uma refeição sagrada, celebrando a memória e a comunhão entre os dois mundos. No entanto, ao fim do festival, os mortos deviam retornar ao seu reino, reafirmando a separação essencial entre os vivos e os mortos. Havia também a prática da necromancia, uma arte secreta onde os vivos invocavam os espíritos dos mortos para obter sabedoria e conselhos. Acreditava-se que os mortos possuíam conhecimentos valiosos, podendo ajudar em questões práticas do cotidiano, como encontrar objetos perdidos ou entender mistérios ocultos. No entanto, esses rituais eram tratados com grande cautela, pois a invocação dos mortos sempre envolvia um risco, e era importante garantir que os espíritos não permanecessem entre os vivos por mais tempo do que o necessário. Apesar de todos os cuidados e ritos, os mesopotâmicos viviam sob a constante tensão de manter os mortos em seu devido lugar. O retorno indevido de um morto, ainda que na forma de um espectro ou fantasma, era temido como uma fonte de desordem. Os sintomas causados por esses espíritos eram muitos: delírios, insônia, medo, doenças físicas e emocionais. Para combater essas ameaças, médicos e sacerdotes treinados não apenas em cura, mas também em exorcismo, intervinham para expulsar os espíritos perturbadores e restaurar a paz. A morte, para os mesopotâmicos, não era vista com esperança de redenção ou de uma vida melhor além do túmulo. Diferente das concepções egípcias ou cristãs de uma vida após a morte gloriosa ou celestial, a visão mesopotâmica do pós-vida era melancólica. O submundo era uma extensão pálida do mundo dos vivos, onde as almas sobreviviam de forma apagada, sem glória ou alegria. Era um lugar de sombras, onde a vida continuava de maneira estagnada e silenciosa, sem a vivacidade que um dia existiu. Mesmo com essa perspectiva sombria, o submundo não era um inferno de punição eterna. Era simplesmente o destino inevitável de todos, um lugar sem distinção entre reis e camponeses, onde todos compartilhavam da mesma ausência de luz e movimento. Porém, em momentos especiais e controlados, como durante o festival de Quispú, havia breves faíscas de interação entre vivos e mortos, mantendo viva, ainda que por instantes, a conexão entre os dois mundos. Em suma, o pós-vida mesopotâmico reflete uma visão profundamente pragmática da existência. Os mortos continuavam a existir, mas sem a promessa de recompensas ou castigos. O que restava era a preservação de uma ordem entre os mundos, um equilíbrio mantido com rituais e oferendas. Para os antigos mesopotâmicos, a morte era mais uma extensão silenciosa da vida, onde o pó e as sombras imperavam, mas a vida dos vivos continuava, com todos os seus desafios e esperanças. A relação entre vivos e mortos na antiga Mesopotâmia, então, era marcada por uma linha tênue e frágil, que podia ser rompida a qualquer momento se os ritos e costumes não fossem devidamente respeitados. Para os mesopotâmicos, a morte não encerrava completamente a presença de uma pessoa no mundo dos vivos. Pelo contrário, os mortos tinham poder não apenas para perturbar, mas também para auxiliar. E isso os colocava em uma posição ambígua, ao mesmo tempo temidos e respeitados. O equilíbrio entre esses dois mundos era mantido por uma série de costumes rigorosos e práticas espirituais que buscavam garantir a paz para os que partiram, ao mesmo tempo que protegiam os vivos das influências nocivas dos espíritos errantes. O conceito de morto bom é morto-morto era central, e por isso havia uma ênfase nos rituais fúnebres, para garantir que os mortos permanecessem onde deviam estar. Apesar dessa visão pragmática, os mesopotâmicos também acreditavam que os mortos, quando corretamente tratados, podiam ser benéficos. Durante o festival de Quispú, por exemplo, era esperado que os espíritos familiares se aproximassem dos vivos, trazendo proteção e bênçãos, principalmente em momentos de transição ou dificuldade. Esses rituais reforçavam o vínculo entre gerações, mantendo viva a memória dos antepassados e garantindo uma espécie de comunhão simbólica. Ainda assim, a visão mesopotâmica do submundo como um lugar de quietude e escuridão dominava o imaginário. Não havia promessa de recompensas gloriosas ou paraísos à espera. Na verdade, a morte era vista como uma continuidade da vida, mas sem as cores e o movimento. Como descrevem os textos antigos, o pó era o alimento, e o barro, a bebida, uma visão de existência pálida, onde a vida tinha se apagado, mas ainda subsistia de alguma forma.
É interessante observar que, enquanto muitas culturas da antiguidade tinham uma visão mais otimista da morte, como o Egito, onde o pós-vida era visto como uma nova fase gloriosa de existência, os mesopotâmicos mantinham uma visão mais sombria. Para eles, não havia grandes esperanças ou celebrações aguardando os mortos. Mesmo os reis mais poderosos acabavam na mesma condição de todos os outros, sem coroa, sem distinção, em uma terra de sombras. No entanto, é na história de Ishar e sua descida ao submundo que vemos mais claramente como esse reino sombrio era governado. Ao chegar às portas do submundo, Ishar encontra uma cidade fortificada, protegida por muralhas e portões guardados. Isso sugere uma concepção de organização e hierarquia, mesmo no reino dos mortos, algo que refletia a própria estrutura social mesopotâmica. Mas o que Ishar encontra ao atravessar as muralhas, deixando para trás seus símbolos de poder, é uma existência de total despojamento, um reflexo de como a morte era vista. A perda de tudo que dava sentido à vida nos planos terrenos. Quando Ishar desce ao submundo, não apenas ela se enfraquece, mas a própria ordem cósmica é abalada. Sua ausência causa uma ruptura na vida terrena, onde o amor, a reprodução e até mesmo a agricultura são interrompidos. O boi não cobre mais a vaca, e a vida, de maneira geral, parece entrar em um estado de suspensão. Isso reforça a ideia de que, embora o submundo fosse um local de imobilidade e morte, ele ainda estava intrinsecamente ligado ao mundo dos vivos. O destino de ambos estava entrelaçado. Com o tempo, os outros deuses reconhecem que a ordem precisa ser restaurada e intervêm para trazer Ishar de volta. Sua descida ao submundo ilustra não apenas o poder destrutivo desse reino, mas também a necessidade de equilíbrio entre os vivos e os mortos, algo que era fundamental na cosmovisão mesopotâmica. Ao fim, Ishar retorna, e com ela, a vida floresce novamente. Esse ciclo de morte e renascimento, ainda que temporário, lembra que a ordem precisa ser mantida, tanto no céu quanto na terra e no submundo. De fato, os mortos, na crença mesopotâmica, podiam retornar, mas de forma espectral. Não havia ideia de ressurreição física, como em algumas culturas mais tardias. O que voltava era uma sombra, um fantasma, carregando consigo as memórias da vida, mas incapaz de interagir plenamente com o mundo dos vivos. Esses fantasmas, por vezes, voltavam por motivos nefastos, como descreveram os antigos textos. Podiam causar doenças, discórdia e até loucura entre os vivos. Essa crença alimentava o medo do retorno descontrolado dos mortos, e por isso, exorcismos e rituais de proteção eram comuns. Os médicos da antiga Mesopotâmia não eram apenas curandeiros do corpo, mas também exorcistas de espíritos perturbados. Assim, ao tratar doenças inexplicáveis ou desordens emocionais, era comum que esses especialistas realizassem ritos para apaziguar os mortos ou expulsar aqueles que haviam retornado indevidamente. Por fim, mesmo que o submundo mesopotâmico fosse uma terra de sombras, de onde poucos poderiam escapar, ele não era completamente desprovido de interação com os vivos. Em ocasiões especiais, como nos rituais de Kispu, essa interação era permitida e até desejada, desde que ocorresse de maneira controlada e pacífica. No entanto, fora desses momentos, o submundo permanecia um lugar fechado, governado por suas próprias leis severas, onde os mortos deveriam permanecer até o fim dos tempos. Em resumo, a visão mesopotâmica da morte era complexa e envolvia não apenas o medo do retorno dos mortos, mas também uma aceitação pragmática da continuidade da existência, embora de forma apagada e silenciosa. O submundo, com suas sombras e silêncio, era um espelho sombrio da vida, mas, ainda assim, parte essencial da ordem cósmica.